Hoje, eu já disse, os recursos do FGTS são centralizados na Caixa Econômica, o que foi muito bom, porque antigamente você tinha vários bancos que podiam atuar como depositários dos recursos do FGTS. E ficava uma confusão. Então ele tinha uma parte, um contrato era um banco tal, no outro contrato de trabalho era outro banco. E aí havia uma confusão, não era uma conta única, desaparecia dinheiro, o trabalhador tinha que ingressar com ações nesse trabalho. Então hoje todos os recursos do FGTS, o agente operador é a Caixa Econômica Federal. O agente operador é a Caixa Econômica Federal. Os recursos no FGTS rendem os mesmos juros e correção monetária da poupança. Mesmos juros e correção monetária da poupança. Ok? Muito bem. Continuando ainda, avançando em relação ao FGTS, como eu disse, desde a criação da Lei 5.107/66, o empregador passou a ter a obrigatoriedade de recolher daqueles empregados que optassem pelo FGTS o valor de 8% da maior remuneração do empregado, relativamente à remuneração de janeiro a dezembro, dos salários de janeiro a dezembro, e também em relação ao 13º salário. Isso, minha gente, permaneceu, mesmo após a Constituição Federal de 88, mesmo após a Lei 8.036 de 90. Se você observar o artigo 15 da Lei 8.036 de 90, você vai verificar que lá existem os chamados depósitos mensais do FGTS, onde o empregador, até o dia 7 de cada mês, terá que recolher 8% da maior remuneração do empregado na conta vinculada do FGTS. E atenção, recolher sem qualquer ônus para o trabalhador. Recolher sem qualquer ônus para o trabalhador. Ou seja, o trabalhador recebe a sua remuneração normal, e o empregador ainda pega mais 8% e recolhe na conta vinculada do FGTS. Tanto sobre a remuneração paga de janeiro a dezembro, atenção, como também em relação ao 13º salário. E aí ficou interessante porque, como o recolhimento é 8% ao mês, se você colocar 8% de janeiro a dezembro, 8% vezes 12 meses, nós vamos ter 96%. Mais os 8% relativo ao 13º salário, a que conclusão nós chegamos? Que por ano tem que ter recolhido na conta vinculada do FGTS do trabalhador 104% da sua remuneração. É claro que se houver variação da remuneração, vai variar em relação ao percentual. O percentual vai incidir sobre um valor maior ou menor de acordo com o aumento da remuneração. Mas em matéria de percentual, o recolhimento é de 8% ao mês, vezes 12%, 96%, mais os 8% do 13º, totalizando 104%. Então você que é advogado, que está estudando, que vai se formar, ou mesmo você que é telespectador do programa Saber Direito e trabalha, você já sabe que na sua conta vinculada ao FGTS, por ano, tem que ter aproximadamente 100%, né? Um mês de remuneração, mas exatamente por ano tem que ter recolhido 104% da sua remuneração. Você já pode ter mais ou menos uma base de cálculo aí, dependendo do número de anos que você tem de emprego. Então está aí um recolhimento mensal. Bom, e nós temos também a famosa multa de 40% do FGTS, também conhecida como indenização compensatória. A famosa multa de 40% do FGTS, também conhecida como indenização compensatória. Se vocês perceberem, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição é que fala em indenização compensatória, que vai ser criada uma indenização compensatória para os casos de dispensa arbitrária ou imotivada sem justa causa. O fato é que o Congresso Nacional, até a presente data, não teve tempo, não teve interesse, não criou a indenização compensatória. Até hoje, passados mais de 20 anos, não foi criada, regulamentado o artigo 7º, inciso 1º, que fala da indenização compensatória para o trabalhador. E aí o que acontece? O próprio artigo 10.2 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu que, enquanto não regulamentado, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, a multa devida ao trabalhador em caso de dispensa imotivada seria a multa de 40% do
do FGTS. O que foi, minha gente, ratificado pelo artigo 18 da atual lei do FGTS, pelo artigo 18 da Lei 8.036 de 90, que também estabelece, claro e evidente, que quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele tem direito à multa de 40% do FGTS. Antigamente, essa multa era paga diretamente ao trabalhador. Hoje já não é mais. Por quê? Estavam ocorrendo muitas fraudes. Às vezes, empregado e empregador simulavam a dispensa com o único objetivo do trabalhador levantar o saldo existente no FGTS. O empregador não pagava a multa de 40% e liberava as guias para ele levantar o saldo do FGTS. Depois que ele levantava, ele era recontratado pelo mesmo empregador. Por isso é que o artigo 18 da Lei 8.036 de 90 foi modificado. E agora, quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele não recebe a multa diretamente. A multa de 40% é depositada na conta vinculada do FGTS e depois ele, o trabalhador, munido do termo de rescisão do contrato de trabalho, comparece à Caixa Econômica Federal e dá a entrada e saca os recursos existentes na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso foi com o objetivo disso, foi diminuir o número de fraudes, o número de dispensas simuladas com o único objetivo de se levantar o FGTS. A multa de 40% não é mais depositada diretamente, não é paga diretamente ao trabalhador, mas sim depositada na conta vinculada ao FGTS e depois ele, munido das guias de liberação do FGTS, ele dá a entrada na Caixa Econômica e levanta o FGTS. Claro que quando ele é dispensado sem justa causa, ele tem direito à multa. E nos casos de rescisão indireta, também conhecida como despedida indireta? O que é rescisão indireta? O que é despedida indireta? Está lá no artigo 483 da CLT. A rescisão indireta ou despedida indireta é aquela situação que quem comete a falta grave é o empregador. Na rescisão indireta, quem comete a falta grave é o empregador. Se você observar lá no artigo 483, existe uma série de hipóteses de faltas graves cometidas pelo empregador. Exigir serviços superiores às forças do empregado, contrário à lei, aos bons costumes ou alheios ao contrato, tratar o empregado com rigor excessivo, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, principalmente não pagar salário, não é? Agredir o empregado físico ou moralmente, expor o trabalhador a mal considerável, ou reduzir o trabalho do empregado, sendo esse por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente o salário. São as hipóteses de faltas graves cometidas pelo empregador que vão ensejar a rescisão indireta. Nesse caso, declarada a rescisão indireta pelo magistrado, o trabalhador também terá direito ao levantamento do saldo existente na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No caso de culpa recíproca que está lá no artigo 4 direto. Nesse caso, declarada a rescisão indireta pelo magistrado, o trabalhador também terá direito ao levantamento do saldo existente na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No caso de culpa recíproca que está lá no artigo 484 da CLT, que é aquela situação que tanto o empregado quanto o empregador cometem falta grave. Normalmente a culpa recíproca é definida pelo magistrado, porque o empregado sempre vai achar que quem cometeu a falta grave foi o empregador, e o empregador sempre vai achar que quem cometeu a falta grave foi o empregado. No caso de culpa recíproca, diz lá o artigo 484 que a multa indenizatória a ser paga ao trabalhador será paga pela metade. Logo, em vez de receber a multa de 40%, no caso de culpa recíproca, ele terá direito à multa de 20% do FGTS. Culpa recíproca, multa de 20% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que significa dizer? Que, quando ele é dispensado esta causa, ele levanta o saldo existente ao FGTS relativamente àquele contrato. No caso de rescisão indireta, ele também levanta o FGTS. No caso de culpa recíproca, ele levanta o FGTS e a multa é de 20%. O que significa dizer? Que quando ele pede demissão e quando ele é dispensado por justa causa, ele não terá direito ao levantamento do FGTS.
Quando ele pede demissão, ele não tem direito à multa de 40% e muito menos levanta o FGTS. E quando ele é dispensado por justa causa, ele também não tem direito à multa de 40% e também não levanta o FGTS. Ok, a multa ele perde, porque ou pediu demissão ou porque foi dispensado por justa causa. E o levantamento ele perde? Aquele dinheiro depositado na conta vinculada ao FGTS, ele perde? Não. Ele apenas não vai poder sacar imediatamente. Ele não perde aquele direito. Apenas ele não vai poder sacar esse dinheiro imediatamente. Aquele dinheiro está na conta vinculada. Depois, vamos supor que ele tenha pedido demissão. Ficou 3 anos fora do regime, depois, 3 anos fora do regime, no mês do aniversário, ele pode levantar o saldo existente no FGTS. Certo? É uma das opções. Ele não perde, ele apenas não pode sacar imediatamente o saldo existente na conta vinculada ao FGTS quando ele pede demissão ou quando ele é dispensado por justa causa. Ok? Então, não se esqueça. Quando o trabalhador é dispensado por justa causa, levanta o saldo existente do FGTS e recebe a multa de 40% do FGTS. No caso de rescisão indireta, tem direito à multa de 40% do FGTS e levanta o saldo existente na conta vinculada do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Já no caso de pedido de demissão e dispensa por justa causa, ele não tem direito à multa de 40% e não levanta imediatamente o saldo existente. E, por último, a culpa recíproca, porque mesmo no caso da culpa recíproca, ele levanta o saldo existente, mas em relação à multa, tem direito à multa de 20%. A mesma situação ocorre em relação à força maior, que está lá no artigo 502 da CLT. Às vezes acontece do contrato ser extinto por motivo de força maior. E aí você coloca tanta força maior aí, como exemplos de houve uma enchente, uma tempestade, um incêndio, tanto caso fortuito como a força maior propriamente dita. Na CLT eles usam tudo, né, no direito de trabalho, todos como se fosse força maior. Então aconteceu um motivo de força maior que ensejou o encerramento das atividades da empresa, o trabalhador levanta o saldo existente do FGTS? Levanta o saldo existente na conta vinculada ao FGTS. Agora a multa indenizatória também será paga, segundo o artigo 502 da CLT, também será paga pela metade. Então, esse artigo 18, parágrafo 1º, é importante, que fala da multa de 40% do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Outro artigo muito importante dessa lei é o artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Aqueles que estão estudando, eu sei que muitos que assistem o programa Saber Direito estão estudando, são voltados para a área de concurso público. Então, aqueles que estão estudando para concurso público, caiu a disciplina de Direito do Trabalho, o tema FGTS, cuidado com o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, porque com certeza uma questão pode ser cobrada em relação ao artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é exatamente o artigo que fala das possibilidades, das hipóteses de movimentação de saques do FGTS, do valor existente na conta vinculada do FGTS. É o artigo 20, inclusive, um artigo com muitos, mas muitos incisos. Claro, eu não vou falar todos aqui, mas vou falar os principais para vocês, os principais incisos do artigo 20 da Lei 8.036 de 90. O principal deles, sem dúvida, é exatamente quando o trabalhador é dispensado sem justa causa. Ele levanta o FGTS. Eu já falei, quando ele é dispensado justa causa, ele levanta o saldo existente. No caso de decisão indireta, ele levanta o saldo existente. No caso de culpa recíproca, ele levanta. No caso de força maior, ele também levanta o saldo. Só não levanta se ele pediu demissão ou se ele foi dispensado por justa causa. Outra situação onde você vai poder levantar o FGTS, às vezes acontece das contratações com a administração pública serem declaradas nulas, né, em face da ausência do concurso público.